Vamos fazer exemplos numéricos disso, para ver se a gente entendeu esse conceito? Então, um exemplo numérico. Meu campo é o campo radial. Vocês identificaram, né? Que isso aqui é o campo R. Eu tenho uma curva que eu já dei parametrizada. Eu quero calcular o trabalho realizado por essa força sobre essa trajetória. Essa curva é um arco de parábola, mas isso não vai ser... Não é um motivo de grande preocupação. Que vai de 0, 0 a 2, 4. E como que eu calculo a integral de linha do campo vetorial sobre a curva, que é exatamente esse ingrediente, integral de f dr. Bom, o que eu preciso fazer é fazer a integral no domínio da parametrização, que é 0, 2. Estão vendo lá que eu parametrizei de 0 a 2. Então é a integral de 0 a 2. Do produto escalar f de gama de t pelo vetor gama' de t. O que der será uma fórmula em t que eu integrarei na variável t nesse intervalo. Numericamente, integral. Quem é f em gama de t? O que é essa história de f em gama de t? O meu campo f é o campo radial xy. Então eu não vou escrever aqui x e y, porque eu quero fazer uma integral em t. Eu estou olhando o campo f atuando sobre a curva. Então eu vou escrever o meu campo, que é xy, usando o x e o y da curva. Porque o que eu estou olhando é esta força atuando neste ponto. E sobre estes pontos, a força é xy, a força é t2. Então o meu campo de forças é o t2. É o campo vetorial em cima da curva. Escalar por quem? Pelo vetor tangente gama'. Então eu tenho que calcular o gama' de t. O gama' de t é 1, 2t. Então eu vou fazer o produto escalar por 1, 2t. E o que der eu vou integrar dt de 0 a 2. Ou seja, integral de 0 a 2 de t mais 2t3 dt, que é igual a t2 sobre 2 mais t a quarta sobre 2 de 0 a 2. Essa é a primitiva. Quando você deriva t2 sobre 2, você abaixa o 2, cancela, dá t. E quando você deriva t a quarta, dá 4, t a terceira sobre 2, 2t a terceira. Calculado no t igual a 2, isso dá 4 sobre 2, que é 2, mais 16 sobre 2, que é 8. Resposta 10 unidades do que você estiver usando. Então, queria que vocês observassem que o procedimento de cálculo é parecido, mas não é igual o do integral de linha de campo escalar. Aquele lá a gente tinha que calcular o módulo do gama'. Essa que é a diferença. Quando eu for fazer a integral de linha deste tipo, aparece o gama' escalar o f, não o módulo dele.
O módulo dele está aí? Está. O módulo dele está aí duas vezes. Uma em cima, uma embaixo, então cancelou. Calcular a integral do campo vetorial menos yx sobre a curva x2 mais y2 igual a 2. O que é x2 mais y2 igual a 2 mesmo? Circunferência. Está parametrizada? Não. Então nós temos que parametrizar. Pergunta que surge naturalmente. Para um pouquinho. Se cada um parametrizar de maneira diferente, o que acontece com o resultado da integral? Será que ele depende da parametrização? Essencialmente não, mas felizmente ele depende de uma maneira sutil de uma parte que eu quero que ele dependa. Então vamos lá. Se a gente pegar duas parametrizações equivalentes, não depende. Mas pensa que você parametriza num sentido ou no outro. Imagina que você pegue a mesma curva, parametriza num certo sentido, essa é uma circunferência, você parametriza no sentido horário ou no anti-horário. O que muda nessa história toda? O gama-linha fica invertido, fica um gama-linha menos o outro. Isso vai trocar o sinal. Se você parametrizar de forma diferente, não preservando o sentido de percurso, inverte o sinal. O que é bom, porque o trabalho realizado por um campo de forças, imagina um campo de forças que é o mesmo, ele não mudou. Você faz uma trajetória indo num certo sentido e faz a mesma trajetória voltando. O trabalho realizado pelo campo de força é oposto. Isso é assim na física. Ainda bem que isso ocorre aqui. Aí então você fala, mas no teu enunciado você não disse qual era o sentido de percurso. Pois é, tem que dizer. Eu não posso enunciar assim, parar aqui o enunciado e dizer para vocês, calcule integral de f dr sobre gama. Isso não faz sentido. Está faltando dizer qual é o sentido de percurso. Eu tenho que dizer o sentido de percurso. Se eu não disser o sentido de percurso, não é nenhuma grande tragédia, mas o que acontece com a resposta? Fica mais ou menos. Você tem duas. Você não sabe me dizer qual o sinal da resposta, porque eu não fiz a pergunta com o nível necessário de detalhamento. Tem que estar na pergunta o sentido de percurso. Se não tiver, a resposta fica mais ou menos. Vai acontecer, em alguma situação, de você perceber que você interpretou mal o enunciado, um enunciado um pouco mais elaborado. Às vezes a gente interpreta mal e a gente parametriza ao contrário. E você se dá conta depois. Precisa fazer uma grande mudança? Se você perceber, depois de ter feito a conta, que você parametrizou no sentido errado, o que você faz com a resposta? Troca o sinal. E ela está certa. Ok? Então aqui eu tenho que dizer qual é o sentido de percurso. Eu coloquei sentido horário. Então agora, para poder continuar, você tem que me dar uma parametrização daquela circunferência, me dizendo qual é o intervalo e qual é a função que eu parametrizo. Circunferência de raio, centro na origem, raio A. O que eu escrevo ali? A cosseno e A seno. Isso, eu acabei de falar, vocês estão fazendo exatamente o que eu acabei de falar. Isso, está com sentido errado. Se vocês escreverem A cosseno, A seno, vocês estão parametrizando no sentido anti-horário, que é o usual da trigonometria. Tudo bem, podemos fazer, só que depois tem que lembrar que a nossa resposta tem que trocar o sinal. Ou parametriza com o sentido certo, para não ficar dependendo de lembrar de trocar o sinal. Mas vocês perceberam que quando você fala A cosseno, é o sentido usual da trigonometria, que é o anti-horário? Então, se você quiser parametrizar respeitando o sentido horário, eu vou colocar A seno e A cosseno. 0,2π. Não seria grave fazer como vocês falaram, só que tem que lembrar de trocar o sinal depois, porque o sentido não está o sentido certo. Turma, essa questão de que este é o sentido horário e que o que vocês tinham falado trocando o seno e o cosseno é o anti-horário, está claro para todo mundo?
Ótimo. Acho que tem uma maneira bem simples de ver. Quando a gente fala em sentido, horário e anti-horário, não é um problema de ponto inicial, é um problema de sentido mesmo, de percurso. Então vamos olhar o que ocorre no ponto inicial quando você coloca t igual a zero. Se eu colocar esta parametrização, no t igual a zero, eu tenho seno de zero, que é zero, cosseno de zero, que é 1, eu estou no ponto 0A. Eu começo aqui. Aí o t começa a crescer. Imagina o t percorrendo o primeiro quadrante, de 0 a π sobre 2. O que vai acontecer com o seno que começou com 0? Vai aumentar. E o cosseno que começou com 1 vai diminuir. Então, x aumenta e y diminui. Se x aumenta e y diminui, eu estou indo nesta direção e nessa direção. Eu estou percorrendo nesse sentido, que é o sentido horário. E se você fizer exatamente o mesmo raciocínio com a outra, quando t é 0, começa no 0, no A, 0, porque o seno é 0 aqui, e aqui o cosseno é 1. E daí comecei no t igual a 0, daí o t vai de 0, começa a percorrer o primeiro quadrante. O cosseno vai diminuir, então o x vai diminuir, e o y que estava 0 no seno vai aumentar, vai subir. Então eu estou diminuindo o x, aumentando o y, eu estou indo nesse sentido, diminuindo o x e aumentando o y, que é o anti-horário. Para fazer a minha conta, eu preciso do gama linha. E a integral do campo f dr sobre gama é a integral de 0 a 2π do produto escalar do f calculado em gama. Quando eu escrevo isso, f calculado em gama, essa ideia de composta de funções, é muito simples na prática de fazer o que está sendo indicado aqui. É só escrever a fórmula do campo vetorial f, que tem x e y, z se tiver no espaço, só escrever esta fórmula, mas sem usar o x, o y e o z como variáveis, usando o x, y e z da curva. Produto escalar pelo gama linha que a gente já acabou de calcular. Faz o produto escalar e integra na variável t. Então, o f é menos yx na curva. Então, menos y é menos a cosseno t, x, a seno t. Esse é o vetor f. Escalar o gama linha, que é a cosseno t menos a seno t. Tudo isso integrado dt. Integral de 0 a 2π menos a2 cosseno quadrado menos a2 seno quadrado. Menos a com a dá a2, menos a2, cosseno, cosseno, cosseno quadrado. A com menos a dá outro, menos a2, seno quadrado. Então, tudo isso dá menos a2. Integrado em t de 0 a 2π, menos 2π ao quadrado. Se tivesse feito como vocês sugeriram, eu chegaria em 2π ao quadrado, e daí eu só escreveria uma linha a mais. Eu escreveria, como o sentido de percurso é o outro, para atender o sentido de percurso pedido, a resposta é menos 2π a 2. Não teria problema nenhum fazer a conta do jeito que vocês sugeriram inicialmente. Mas tem que lembrar e tem que perceber que estava com o sentido trocado. Então, isso é uma coisa importante de saber qual é a relação de dependência desse conceito. Veja se essa frase aqui faz sentido. Está muito resumido e não chega nem a ter estrutura de um teorema. Estou colocando aqui só uma formulinha dessas de lembrança para vocês. Integral de f dr sobre gama e integral de f dr sobre menos gama. O que eu estou querendo indicar com menos gama? Percorrer gama no sentido contrário. Aí troca o sinal. Isso vocês não podem esquecer nunca. E o resto, o resto é o que vocês já sabem.
Imagine que eu percorra 2 vezes a circunferência. Qual vai ser o trabalho realizado pela força? 2 vezes o que se eu percorrer uma vez só. E aí, então, tem todas as relações de parametrização. Mas precisa ficar claro no enunciado esta questão do sentido de percurso para que a resposta fique bem definida. Notação. Na verdade, a gente usa muito esta notação, integral de f dr com vetorzinho, mas usa-se muito a seguinte notação também. O campo é PQ. O gama', desculpe, aqui eu cometi um erro no escrever. É produto escalar do campo PQ pelo gama'. O gama', vocês me deixam escrever x', y'? Porque a curva gama tem uma componente x, uma componente y, e eu tipicamente derivo a componente x e a componente y em t. E o que der deste produto escalar, eu integro dt. Então, é px' mais qy', tudo isso dt. É isso que eu tenho que fazer? Dá uma vontade de simplificar isso aqui? X' dt, quando a gente faz mudança de variável integral, x' dt em geral está aparecendo como o quê? É um dx. E aquele y' dt é um dy. Então, com frequência, essa integral, ela não aparece escrita daquele jeito que eu enunciei. Ela aparece escrita assim, integral p dx mais q dy. E se tiver uma terceira componente, r dz. E se você observar uma coisa escrita assim, você já sabe que é uma integral de linha de campo vetorial. Meu exemplo mais importante, que é o campo que se chama dθ, depois eu vou explicar por que ele se chama dθ mais para frente, é aquele campo que eu calculei o rotacional agora de pouco. Fale. Você faz essa outra passagem, o A e B com variável, de variável, né? A e B? Não. Na verdade, quando eu escrevo isso, é comum, é boa a sua pergunta, é comum deixar indicado gama e isso aqui é só um símbolo que como é que eu executo? Eu executo daquele jeito. Mas você tem razão, senão teria que fazer uma... Mas a única variável que eu vou de fato usar é a variável t. Aquele campo, menos y sobre x2 mais y2, x sobre x2 mais y2, ele é um campo extremamente importante, ele tem até nome, ele chama campo dθ, no sentido de derivação de θ, onde θ é um ângulo. Aquele campo, vou mostrar isso numa aula para frente, você obtém se você deriva o arctangente θ, arctangente y sobre x nas coordenadas polares. Sabe o θ das coordenadas polares? Ele é dado por arctangente y sobre x, porque a tangente do θ é y sobre x nas polares. E se você deriva a arctangente, vai chegar naquela expressão, eu vou mostrar isso numa aula para frente. Esse exemplo aqui é um exemplo que eu vou usar o resultado desse exemplo dezenas de vezes. Esse exemplo é emblemático. Então, é calcular a integral de campo vetorial, esse que a gente vai chamar de dθ, sobre a circunferência de centro na origem raio A. Pedir no sentido anti-horário, isso vocês acabaram de ver que não faz diferença, se eu pedisse no horário era só trocar o sinal. Observem que desse campo aqui, o resultado dependeu do A.
deu 2π ao quadrado. A gente vai fazer a conta para esse e o resultado é uma constante que independe do A. Sobre qualquer circunferência dá o mesmo valor. Então nós vamos ter gama de t, A cosseno t, A seno t, t de 0 a 2π, o gama' de t menos A seno t, A cosseno t, todo mundo está junto comigo agora? Queria que vocês observassem, com bastante atenção, como que aquela notação, essa notação que eu acabei de introduzir, que eu estou usando, vocês estão vendo ali, né, uma integral de uma fórmula dx mais uma fórmula de y, como que ela é prática? Por que ela tem força e ela substitui essas outras, como eu vinha fazendo antes, que eu deixava o produto escalar? Isso aqui já é o produto escalar preparado para você fazer a conta. Isso é o resultado do produto escalar. É a primeira componente do campo F pela primeira componente do x', do gama', que é o x'. E é a segunda componente do F pela segunda componente do gama'. Isso já é o produto escalar pronto, só para ser substituído em termos da variável t. Então olha como é rápido e prático fazer a conta quando eu estou com essa notação. Então agora eu vou fazer a conta dessa integral. Tudo que eu tenho que fazer é trocar x e y pelas suas expressões em t, na curva. Então agora eu vou escrever essa integral. A integral é a integral de 0 a 2π menos y. O que eu escrevo no lugar de menos y? Menos y da curva. Menos A seno t. Sobre x2 mais y2 da curva. Quanto que é x2 mais y2 nessa curva? A ao quadrado. Começou que a curva era x2 mais y2 igual a ao quadrado. Se eu tiver distraído e esquecer, eu vou jogar aqui A cosseno mais A seno, elevar ao quadrado, usar a relação fundamental e vai dar ao quadrado. Mas não preciso fazer nada disso porque eu já sei que x2 mais y2 é A2. Então A2. dx é o dx da curva, que já está calculado, menos A seno t. O dx, ele simboliza, ele está substituindo o x', que é a primeira componente do vetor tangente. E já está misturado com o próprio dt. Então, dx eu coloco a primeira componente do gama', menos A seno t, mais agora x sobre x2 mais y2 dy. X, A cosseno t, sobre x2 mais y2, que é A2. dy. Onde é que eu leio o dy? Na curva. É o dy da curva, derivada, o gama', é A cosseno t. Tudo isso dt. Integral de 0 a 2π, menos com menos cancelou, A com A, 2 com A2 cancelou, sobrou seno quadrado. A com A deu A2, cancelou com A2 de baixo, cosseno com cosseno, cosseno quadrado. Quanto que dá seno quadrado com cosseno quadrado? Dá 1. Integrado de 0 a 2π. 2π. Quanto que deu o rotacional desse campo mesmo? Esse, quando eu calculei o rotacional, deu 0. Isso que eu acabei de calcular chama circuitação, que é a integral do campo sobre uma linha fechada. Isso em eletromagnetismo chama circuitação. Este é um exemplo extremamente importante de um campo
que tem rotacional nulo e cuja integral sobre uma curva fechada não é zero. Nós vamos fazer, na próxima aula, a teoria de campos conservativos. O que é um campo conservativo? Tem 3 maneiras de olhar para um campo conservativo. O campo conservativo é um campo que é gradiente de alguém. O campo conservativo é um campo cuja integral só depende do ponto inicial e final, como o campo gravitacional. Você quer saber qual é o trabalho realizado contra o campo gravitacional? Basta você saber o ponto inicial e o ponto final. E a resposta não depende de como você caminhou, é a diferença de potencial. Esse é um jeito de olhar para campos conservativos. E o terceiro jeito de olhar para campo conservativo. Um campo é conservativo se toda a circuitação for nula. Se a integral sobre toda a curva fechada for zero. E aí a consequência imediata sobre este campo. A pergunta é, esse campo é conservativo? Não, porque ele tem uma circuitação não nula. Ah, mas ele tem rotacional nulo. Pois é, ele é o grande exemplo que contraria essa história de que campo conservativo tem uma relação entre campo conservativo e rotacional. E a resposta é assim, se ele é conservativo, o rotacional é nulo. Mas se o rotacional é nulo, não necessariamente ele é conservativo. Como é que eu sei que isso pode ocorrer? Esse é o contra-exemplo. Esse campo é importante porque ele é o contra-exemplo para este fato, a relação entre conservativo e rotacional nulo, que vale num sentido, mas não vale no outro. E é ele o nosso grande exemplo. Isso a gente vai explorar na próxima aula. Extremamente bonito.